Perfeito, gravação iniciada então. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos que chegaram aqui na nossa sala virtual da oficina Como Escrever e Tentar Publicar um Bom Artigo Acadêmico. Oficina que está sendo oferecida pelo Programa de Educação Tutorial em Ciência Política da UNB na programação do 7º ECOPET. Tá? Primeiro eu começo agradecendo a comissão organizadora do evento, ao Matheus e ao Daniel que estão aqui com a gente. Enfim, agradeço eles em nome de toda a comissão organizadora do ECOPET. E, enfim, queria dizer que é uma satisfação bem grande para a gente do PetPol poder apresentar aqui para vocês, trazer esse debate aqui. As oficinas, a gente tem já há pelo menos uns 2 anos, mais ou menos, a gente tem realizado oficinas temáticas desse estilo, seja com temas que discutem metodologia de pesquisa, enfim, seja com temas focados na questão da escrita acadêmica mesmo. A gente também já realizou oficinas sobre preparação para o processo seletivo do mestrado, e a gente sempre fez, obviamente, no formato presencial, e agora a gente está adaptando aqui o modelo dessa oficina para esse contexto de atividades remotas. Inclusive, eu deixei aqui no chat da nossa conversa, tá, pessoal? Deixei aí o nosso canal no YouTube, o canal do YouTube do PetPol, e o Instagram também, o perfil do nosso Instagram, para vocês, quem tiver interesse, seguir a gente nessas redes. Lá no YouTube vocês vão encontrar, inclusive, alguns dos vídeos, de algumas oficinas que a gente já ministrou. Recentemente, a gente ministrou essa oficina sobre como se preparar para o processo seletivo do mestrado. Vocês vão encontrar esse vídeo lá. E no nosso canal do Instagram vocês também vão encontrar uns vídeos bem legais aí de umas lives que a gente fez nos últimos meses, aí no contexto da pandemia. Bom, eu não me lembro se eu falei meu nome. Se eu não falei, eu sou o professor Thiago Trindade, tá? E a gente vai começar então, enfim, a gente tem aí 1h30 de previsão de atividade. Caso a gente, enfim, precise ultrapassar um pouquinho, acho que não teria problema, mas vou tentar ser fiel ao tempo aqui que a comissão organizadora nos concedeu, ok? Pessoal, algumas lembranças e coisas importantes que eu preciso falar antes da gente começar, tá? Eu estou vendo que algumas pessoas estão falando aqui no chat que não estão conseguindo retorno no áudio, Aparentemente não é um problema com a minha conexão, tá? Até porque eu estou vendo aqui, que outras pessoas estão dizendo que estão ouvindo bem e tal. Eu queria, enfim, justamente dizer o seguinte, tá? Primeiro, eu queria pedir para vocês o seguinte: vocês podem fazer perguntas e comentários no chat, mas assim, eu não vou acompanhar o chat durante a exposição, tá? Eu não tenho essa habilidade que vocês têm para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu não vou acompanhar o chat durante a exposição, eu só vou olhar o chat depois que eu terminar a exposição. Eu vou fazer, enfim, uma exposição, enfim, não sei exatamente quanto tempo vai demorar, vou tentar ser o mais breve possível, para que a gente possa depois privilegiar as perguntas, as questões, os comentários de vocês. Quem quiser deixar para também, oralmente, fica à vontade, tá? Depois que a gente terminar, vocês levantam a mão, ou pedem a palavra no chat mesmo, tá? Que a gente vai se ajeitando por aqui. Bom, então, começando aqui, tá, pessoal, a gente... Matheus, você quer falar alguma coisa? Só relembrando, pessoal, que a priori em torno das 4h50, iremos disponibilizar a presença no chat. Aí não se esqueçam de ficar procurando de tempos em tempos. Se não me engano, o pessoal que acompanha pelo celular tem dificuldades em acessar o chat durante a exposição. Perfeito. Então fica registrado o aviso aí do Matheus. E começando aqui então, gente, se todo mundo perceber que está tendo um problema aqui com a minha conexão, com a minha imagem, com o meu áudio, vocês, por favor, me avisem, tá? Levanta a mão, já pede a palavra aí pra gente, para vocês poderem me avisar, tá? Aí, se for o caso, eu saio da sala e volto de novo aqui, tá bom? Começando aqui, então, enfim, a gente vai discutir, obviamente, hoje, o tema da oficina, como escrever e tentar publicar um bom artigo acadêmico. Essa questão da publicação, das estratégias de publicação, é uma coisa mais sintética, tá? São só algumas dicas que eu vou passar para vocês mais ao final da exposição. O nosso foco mesmo é discutir mais essa questão da escrita do artigo, Enfim, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é um artigo e tal, e o que se espera de um bom artigo acadêmico, O que significa escrever um artigo acadêmico, em primeiro lugar.
E eu só queria lembrar também, né, enfim, eu percebi, né, pelas pessoas que estavam inscritas, eu percebi que tem várias pessoas que não... Né, eu sou um professor de ciência política, né, então, portanto, de uma disciplina da área de ciências sociais e uma disciplina do campo de humanidades. E é óbvio, pessoal, assim, é óbvio que o que eu vou falar aqui, o que eu vou passar para vocês, inclusive, né, enfim, a partir das estratégias de publicação, tá? Eu tenho em mente, né, enfim, eu tenho na cabeça as revistas, né, os periódicos acadêmicos da área de ciências sociais, né, enfim, e até, enfim, de um modo mais geral, de ciências humanas, claro. Agora, isso não significa, tá, que várias das coisas que eu vou falar aqui não sejam úteis para pessoas de qualquer área. São, tá? Elas são. São úteis independente se você é de química, se você é da área da saúde, enfim, se você é da área de exatas, independente de qualquer coisa, tá? São dicas importantes para uma escrita de um bom artigo. Agora, a gente sabe que no campo científico, né, por exemplo, o que se espera de um bom artigo numa revista de ciências sociais é diferente do que se espera de um bom artigo numa revista de outras áreas. Por exemplo, tem áreas do conhecimento que você escreve um artigo de, sei lá, 6, 7 páginas, tá? Na área de ciências sociais não é assim, tá? Não é assim. São geralmente artigos num formato mais longo e por aí vai. Às vezes longos até demais, né? Enfim. Mas só queria dizer isso, que embora seja mais voltado, né? Seja os exemplos que eu vou dar sejam mais relacionados à área de ciências sociais, tá? Vocês podem, obviamente, né, independente de qualquer coisa, aproveitar os ensinamentos que a gente vai passar aqui, ok? E aí eu queria começar dizendo o seguinte, pessoal. Muitas vezes, né, isso é uma pergunta comum que surge nessa oficina. A gente, como eu falei, a gente já ministrou essa oficina anteriormente no modelo presencial, né? E isso é uma pergunta relativamente comum, que surge tanto na oficina como também muitas vezes em sala de aula, né? Quando o professor chega para a sua turma e fala, olha, como a avaliação final da disciplina, né? Vocês vão ter que fazer um artigo, né? Enfim. E aí, em algum outro momento, o próprio professor acaba falando, porque o ensaio que vocês vão ter que entregar, e isso gera algumas dúvidas, algumas perguntas nas pessoas. Qual que é a diferença entre artigo e ensaio, né? Enfim, algumas pessoas até já me perguntam, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Inclusive, a própria ideia de ensaio, tá? É algo, assim, que eu diria que é mais característico das ciências humanas mesmo, tá? Embora, enfim, você possa ter isso também em outras áreas, mas é uma coisa mais característica nas ciências humanas. Mas eu queria só começar enfatizando esse ponto, tá? Que o artigo acadêmico, ele, conceitualmente falando, tá? Ele não é a mesma coisa que um ensaio, certo? Eu costumo, se vocês pesquisarem, né, enfim, na internet, se vocês forem pesquisar livros sobre isso, vocês vão ver que tem aí diferentes definições, tá? Para ser, assim, mais sintético, né, dar uma definição aqui mais sintética para vocês, eu diria que o ensaio, ele é um texto mais livre, tá? E que ele, literalmente, né, como diz o próprio nome, ele está ensaiando, ou seja, propondo ideias e hipóteses para um texto futuro, tá? Que provavelmente terá um caráter mais sistematizado e será um artigo acadêmico, certo? Eu não estou dizendo que o ensaio não é um texto acadêmico, e eu também não estou dizendo que para fazer um ensaio, pessoal, eu vou escrever qualquer coisa que me vier à cabeça, não é isso. Para escrever um ensaio, você tem que ter uma bagagem de leitura, você tem que ter você tem que ter uma reflexão aprofundada em algum tema, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ensaio ele é diferente do artigo, porque o ensaio é uma coisa que você faz antes, justamente com a proposta, né, com a perspectiva de explicitar algo que você, ideias, né, e linhas de pesquisa, linhas de discussão que você está sistematizando na sua cabeça, tá? O ensaio, portanto, é antes. O artigo, ele é produto de uma pesquisa. O artigo, então, portanto, se o ensaio é algo que você faz antes, o artigo é algo que você faz depois, tá? Essa vamos dizer assim, a grande diferença. Um artigo acadêmico, quando a gente fala de um artigo, tá? O que vai vir na mente, por exemplo, quando eu recebo um artigo, né, de alguma revista para ser parecerista, né, para dar um parecer no texto. Quando a revista me manda um artigo, o que eu estou entendendo que eu vou avaliar? Um texto que é resultado de uma pesquisa que já foi feita. Certo? Então, o artigo ele é um produto. O artigo é para você expor, discutir os resultados de uma pesquisa que você já fez. Por isso que eu fiz essa, né, enfim, essa analogia. O ensaio vem antes, ensaio a gente faz antes, né? Do momento, vamos dizer assim, faz antes de algum momento. E esse momento é a pesquisa e o artigo é o produto, o resultado da sua pesquisa, tá? Por isso que no ensaio, por exemplo, vamos pensar assim, você está escrevendo um ensaio,
não é esperado que você vai apresentar quadros, gráficos, tabelas, enfim, eu estou dizendo que não pode ter, tá? Mas esse tipo de estrutura espera-se mais que você vai ver num artigo. O ensaio é um texto um pouco mais livre, um pouco mais assistemático, tá? Desse ponto de vista. Provavelmente alguns colegas discordariam de mim, mas vocês sabem que no meio acadêmico a gente sempre discorda, a gente sempre gosta de discordar dos colegas. E aí, como eu falei, né, o artigo, ele é artigo acadêmico, pessoal, ele é resultado de uma pesquisa, tá? E aí, assim, o que que eu queria relembrar a vocês, né? Inclusive, nós fizemos uma oficina uma live sobre isso, né, no nosso Instagram, há uns meses atrás, lá no nosso perfil do Instagram do PetPol, e a gente discutiu justamente como que você delimita um objeto de estudo, tá? Toda pesquisa, pessoal, a pesquisa precisa ter um objeto de estudo recortado e delimitado. Isso é um pressuposto de toda pesquisa científica, certo? A pesquisa, você não faz pesquisa para discutir o mundo, tá? Você não faz pesquisa para discutir tudo. Você faz pesquisa para discutir um aspecto específico e delimitado da realidade. É por isso que a gente usa o termo. Você precisa ter um objeto de estudo recortado ou delimitado, tá? Então, o artigo, nesse sentido, ele é um texto acadêmico que se propõe a debater um tema específico, tá? Vamos dizer assim, quando você vai fazer sua tese de doutorado, né, enfim, que claro, também pressupõe que você tem uma pesquisa, você também pressupõe que você tem um objeto de estudo recortado e bem delimitado, mas em uma tese você vai ser capaz de, sei lá, em 200, 300 páginas, você vai ser capaz de debater de forma muito mais aprofundada, né, um tema que você está estudando. Um artigo, ele é mais verticalizado desse ponto de vista, porque ele é um texto, sei lá, de novo, para a realidade das ciências sociais, 20, 30 páginas. Tá? Então, ele é um texto que tem uma natureza diferente de uma tese de doutorado, por exemplo, mesmo de uma monografia, de um trabalho final de graduação, tá? De um trabalho de conclusão de curso. E é por isso que eu estou dizendo, o artigo ele se propõe a debater um tema específico. Ele não é, portanto, um texto, não é um texto onde você faz divagações pouco objetivas sobre qualquer assunto, tá? E eu não estou dizendo também, pessoal, por favor, tá? Não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que no ensaio você pode fazer divagações pouco objetivas sobre qualquer assunto. Eu não estou dizendo isso. Mas, de novo, o ensaio é um texto mais livre, tá? Desse ponto de vista. O artigo é um texto mais preso, vamos dizer assim, mais fechadinho dentro de algumas normas e padrões, certo? Que eu vou falar para vocês daqui em diante, tá? Bom, já falei que um artigo, assim como um relatório de pesquisa que a gente entrega para alguma agência de fomento, né? Você foi contemplado com uma bolsa de iniciação científica, você vai entregar um relatório ao final da sua pesquisa, né? Um trabalho final de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um livro que a gente escreve, né? Enfim. A exemplo de todos esses textos, um artigo é um texto acadêmico. E aí, pessoal, assim, isso aqui é meio que o beabá, mas é sempre importante lembrar, sempre importante retomar isso. Um texto acadêmico, ele tem uma estrutura determinada. Se você não segue essa estrutura determinada, pessoal, e não é só uma questão de colocar esses tópicos, né, de dividir o texto nesses tópicos, mas é uma questão de ser fiel a esses tópicos do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista do que se espera que você escreva em cada um deles. Se você não segue essa estrutura, isso não é um texto acadêmico, tá? É bom, assim, deixar isso já colocado de forma bem evidente. Todo texto acadêmico, né, parte-se do entendimento de que ele tem essa estrutura determinada, essa estrutura básica. De que estrutura que eu estou falando? A introdução, né, o desenvolvimento do texto e a conclusão, tá? O que muda aqui é uma questão de escala, certo? O que muda aqui é uma questão de escala. Num artigo de 30 páginas, eu vou fazer uma introdução, sei lá, 3, 4 páginas que seja, né? Enfim. Vou ter 2 ou 3 tópicos de desenvolvimento, né? Onde eu vou desenvolver a argumentação, onde eu vou tentar atingir os objetivos que eu elenquei, né? E depois eu vou fazer as considerações finais, depois eu vou fazer as conclusões. Numa tese de doutorado, por exemplo, num livro que seja, a estrutura é a mesma. O que muda enfim, né? O que muda é a escala, tá? Do que você está fazendo. Então, por exemplo, numa tese, você pode, sei lá, ter uma introdução de 30 páginas, né? Enfim, 40. Eu já vi tese de doutorado que tinha uma introdução, sei lá, de 50, 60 páginas, tá? Isso varia muito, enfim, de acordo com a natureza da pesquisa, de acordo com o estilo, né, de escrita do autor ou da autora, enfim. E ao longo de uma tese, ao longo de uma monografia, eu tenho capítulos. E capítulos são, por natureza, mais extensos do que tópicos de um artigo, tá? Mas, assim, só para ressaltar, o que eu estou dizendo é que essa estrutura, introdução,
desenvolvimento e conclusão é a estrutura básica de qualquer texto acadêmico, pessoal, inclusive de um ensaio, tá? Inclusive de um ensaio, mesmo um ensaio sendo um texto aí num formato mais livre. Gente, vocês estão... Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Eu estou percebendo que está dando uma oscilação aqui na imagem. Tá tudo bem? Para mim tá tudo certo. Tudo certo, beleza. Então, continuando aqui, beleza, tudo certo. Vamos lá. Continuando aqui, né, essa é a estrutura básica que nós, que estamos na academia e que somos acadêmicos, temos que seguir. E lembrando, né, gente, isso aqui independe da minha área. Não é porque eu sou da ciência política e você, sei lá, da estatística que isso é diferente, tá? Essa estrutura é uma estrutura básica de qualquer texto acadêmico. E aí o que eu vou conversar com vocês um pouquinho agora é o seguinte, tá? O que a gente faz em cada uma dessas partes do artigo? O que a gente faz na introdução? O que a gente faz no desenvolvimento? E o que a gente faz na conclusão do texto? Tá? Veja, pessoal, de novo, tá? De novo. Pode ser, é claro que eventualmente, né? Vocês podem, depois alguém pode perguntar assim, Thiago, pô, mas eu li um livro tal, né? Ou eu assisti um curso tal de escrita acadêmica que o ministrante falou uma coisa diferente do que você falou em relação a isso aqui. Pode ser, gente, é natural que haja essas diferenças pontuais, assim, né, entre o que um professor, uma professora ou outra falam, mas, de um modo geral, isso aqui é o básico do básico do básico, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que, vamos dizer assim, não dá para fugir disso, certo? Então, assim, o que é importante a gente entender que uma introdução de um artigo deve fazer. A primeira coisa, ela apresenta o tema e delimita o problema, tá? Ela apresenta o tema para quem está lendo. Ela, vamos dizer assim, ela faz uma contextualização do tema, né? Ela faz uma contextualização da temática e ela delimita justamente, né? Ela explica para o leitor e para a leitora qual é o objeto de estudo que vai ser analisado naquele artigo que ela vai ler, que a pessoa vai ler, tá? E aí também, né, justamente por isso, também é na introdução que você explicita a sua pergunta de pesquisa, tá? Ou as perguntas básicas que o texto está se propondo a responder. Agora, só um parêntese, tá, pessoal? Só um parêntese, tá? Não esqueçam do que eu falei antes, no começo. O artigo, ele é a publicação dos resultados de uma pesquisa, tá? Logo, isso que você está escrevendo aqui, essas perguntas que você vai explicitar, uma pergunta ou as perguntas de partida do seu artigo, pela lógica, elas são perguntas que você enfrentou na sua pesquisa, certo? Claro que, vejam, não existe, pessoal, não existe aquela pesquisa ideal, né, que é apresentada através de um projeto e depois é desenvolvida de forma linear, ela não tem nenhuma mudança ao longo do tempo. Toda pesquisa muda, toda pesquisa se altera. Então, é claro que no momento que você for escrever o artigo, claro que você pode ter descoberto, você pode ter visto coisas novas em relação àquilo que você tinha pensado, e isso pode, claro, pode entrar no seu artigo sem problema nenhum. Mas a lógica né, de novo, a gente sempre tem que pensar em tudo isso que eu estou falando, que o artigo é um esforço que você está fazendo a posteriori, tá? Não é uma coisa... Você não está lá sentada, né? Tipo, eu vou tirar um cochilo aqui, aí depois você acorda e fala, pô, vou escrever um artigo. Você pode até fazer isso, mas desde que você tenha feito uma pesquisa antes, tá? Então, assim, na sua introdução, você vai explicitar as perguntas específicas que o artigo está se propondo a responder, né? Ou a pergunta específica. Mas sempre lembrando que isso é resultado de alguma pesquisa que você fez antes. E além disso, pessoal, na introdução você também faz o quê? Você enuncia os objetivos do texto, tá? Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, retomando aqui, você apresenta o tema e delimita o problema, você explicita a pergunta ou as perguntas básicas que o texto se propõe a responder e você anuncia os objetivos do texto, tá? Além disso, o que você vai fazer também na introdução? Algumas pessoas, tá? E aí eu não sei o quanto que isso varia entre as áreas, mas mesmo na área de ciências sociais isso acontece. Algumas pessoas preferem fazer um tópico específico para metodologia. Não tem problema fazer isso. Não tem problema fazer isso, tá? Mas eu em geral, eu não faço. Eu coloco para mim, enfim, eu coloco tudo isso na introdução, tá? Mas se você quiser fazer um tópico específico mais detalhado para metodologia, né? Se você acha que isso
é necessário para você explicar de forma mais detalhada, tudo bem, não está errado, tá? Não está errado. Você vai ver artigos aí, excelentes artigos, de excelentes pesquisadores e pesquisadoras, publicados em revistas altamente qualificadas, que podem ter um tópico específico para discutir metodologia, tá? Mas é mais comum explicitar a metodologia na introdução, tá? E na introdução, a gente também faz outras duas coisas. A gente apresenta um mapa do trabalho para os leitores, tá? O que é o mapa do trabalho? Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? No primeiro tópico, né, apresentamos a discussão sobre isso, isso e isso. No segundo tópico, avançamos no debate sobre os conceitos tal e tal para confrontar com os resultados empíricos, blá, blá, blá. No terceiro tópico, fazemos um balanço da discussão, blá, blá, e, por fim, apresentamos nossas considerações finais sobre essa pesquisa. O mapa do trabalho é basicamente isso, tá? Você explica para os seus leitores o que vai ser discutido em cada um dos tópicos do seu artigo, tá? Isso aqui, como eu falei, gente, isso aqui vai para qualquer trabalho, seja um livro, seja uma tese de doutorado, seja uma dissertação de mestrado, seja um trabalho final da disciplina que você está fazendo, tá? Na introdução, você sempre vai apresentar esse mapa do trabalho para os seus leitores, tá bom? E, por fim, pessoal, algo que também deve estar na introdução é um breve mesmo, gente, apontamento dos resultados, tá? O que significa isso? Você vai rapidamente escrever, olha, né, a principal conclusão do texto aponta para tais e tais elementos. Né? Você anuncia muito rapidamente quais são os resultados. Você apresenta os resultados, vamos dizer assim, de uma forma sintética, né? Por quê? Porque quando a pessoa for ler a sua introdução, ela já tem que ser... O que é uma boa introdução de um artigo? Tá? É aquilo que a pessoa entende qual é o seu objeto de pesquisa, quais são as perguntas, quais são os seus objetivos, qual foi a metodologia que você utilizou, o que você discute em cada tópico do texto e quais são as conclusões que você chegou. Tudo isso tem que estar sintetizado na introdução. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, porque essa parte é um pouquinho mais, né, chata do ponto de vista desses detalhes. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, tá? Essa sequência de elementos que é a introdução, que é o tópico 1, né, do artigo, ela precisa ter. É assim, só um detalhe bobinho também, tá, pessoal? Eu geralmente não numero a introdução, tá? Eu não numero, eu não coloco introdução, eu coloco introdução, né? E aí depois eu coloco tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? 4 considerações finais, mas isso enfim, isso é questão mais de estilo do que de sei lá, é uma coisa mais formal, tá? Tem pessoas que colocam número e, enfim, isso não está errado também. Tem revistas que adotam padrões, né? Tem revistas que, se você não colocou, elas vão colocar lá na hora de publicar, tá? E aí, assim, pessoal, vejam, eu queria dizer o seguinte, as pessoas que já fizeram a disciplina de técnicas de pesquisa, ou de metodologia, né, enfim, ou de trabalho final de graduação, enfim, provavelmente tem algum pânico do termo pergunta de pesquisa, né? Você está lá na disciplina, a professora chega na primeira aula, fala, bom, a primeira coisa que vocês têm que pensar é a pergunta de pesquisa. Isso aí já é suficiente para colocar quase todo mundo em pânico, né? E se torna um sofrimento ao longo do semestre. Primeiro que eu queria dizer o seguinte, pessoal, obviamente um pressuposto meio básico que toda pesquisa pressupõe uma pergunta de partida, tá? Tem ótimos textos para isso, eu posso deixar a indicação aqui para vocês depois, tá? Enfim, posso deixar com o pessoal da organização para eles passarem para vocês depois. A gente pode mandar por e-mail para todo mundo, tá? Tem ótimos textos para discutir essa questão, né? Como você elabora uma questão, uma pergunta de pesquisa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tá? Vamos focar aqui no nosso tema, no que a gente está discutindo. Vocês poderiam perguntar assim para mim, Thiago, é condição indispensável que um artigo, para ser um bom artigo e para que ele seja publicado em uma boa revista, ele tenha uma pergunta? Não. Não é condição indispensável, tá, pessoal? Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês uma relação de textos publicados em revistas altamente qualificadas, tá? Por autores e autoras que são, alguns deles, né? Alguns e algumas delas muito renomados na minha área de estudo, na minha área de conhecimento, inclusive algumas colegas e alguns colegas meus aqui do IPOL, tá? Artigos que foram premiados, tá? Que não necessariamente partem de alguma pergunta de pesquisa. Tá? Ou eles podem até partir de pergunta, mas eles não estão colocando explicitamente alguma pergunta na introdução. Tá? O que precisa ter no artigo, pessoal? O que é indispensável?
o que um artigo, assim como qualquer texto acadêmico, precisa ter? Bem delimitado, os objetivos. Tá? Então, assim, não é indispensável que você tenha uma pergunta no texto, uma pergunta geral, tá? Embora seja o ideal. Se você conseguir formular, elaborar o seu problema de pesquisa numa pergunta, é o ideal. Mas isso não é indispensável. O que é indispensável, o que é, assim, absolutamente fundamental e necessário é que os objetivos do artigo estejam bem delimitados. Se isso não tiver, pessoal, o seu artigo automaticamente, se você tiver enviado ele para uma revista, né? Se você tiver tentado submeter ele a um periódico para ser publicado, e esse periódico tiver um processo de avaliação, vamos dizer assim, enfim, minimamente organizado, tá? Dificilmente seu texto vai ser aprovado. No mínimo, ele vai voltar para você, tá? Falando, olha, beleza, o texto tem, né, enfim, o texto tá legal, tal, mas você tem que arrumar algumas coisas. Uma delas é que você tem que explicitar os objetivos, tá? Não existe, pessoal, não existe um bom texto sem objetivos claramente delimitados, tá? Não existe. Então, assim, de novo, claro que o ideal é você formular na forma de uma pergunta. Mas se você não tiver isso, tá? O que é essencial? Os objetivos do texto. Eles precisam estar bem delimitados, tá? Em suma, né? A introdução, ela apresenta e delimita a dúvida investigada, que é o que, né? O que você vai discutir, o que você pesquisou, né? Os objetivos, ou seja, para o que serviu o seu estudo, tá? A metodologia utilizada no estudo, que é como foi feito o estudo, como foi feita a pesquisa, o mapa do trabalho e o apontamento dos resultados. Basicamente é isso que a introdução faz, tá? A gente passa agora para o próximo tópico, pessoal, que é justamente, né, enfim, os tópicos de desenvolvimento do texto, tá? Antes de falar especificamente dos tópicos de desenvolvimento, eu aproveito para abrir um parêntese e dizer o seguinte, né? Alguns dos elementos que a gente pode, ou em alguns casos deve colocar nos tópicos de desenvolvimento, né? E aí, assim, não tem um número exato, correto, vamos dizer assim, né, de tópico de desenvolvimento no artigo, mas assim, em geral, pessoal, tá? A grande maioria dos artigos, você pode esperar aí que vai ter 2 ou 3, sei lá, no máximo 4 tópicos de desenvolvimento, mas isso também é uma coisa que pode variar conforme as áreas, tá? Justamente por isso, porque um artigo é um texto de uma extensão relativamente curta, né? Então, você vai ter um artigo, sei lá, com 7 tópicos de desenvolvimento. Seria uma coisa meio estranha, tá? Pode até ser que eventualmente tenha, dependendo do tipo da pesquisa que a pessoa fez, mas não é algo comum, certo? Nos tópicos de desenvolvimento, é aqui que você vai colocar, por exemplo, gráficos, mapas, tabelas, tá? E informações desse tipo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque você jamais vai colocar mapas, gráficos e tabelas, por exemplo, na introdução. Jamais. Tá? Jamais. Assim como você também não vai colocar essas informações na conclusão ou nas considerações finais do texto. Esse tipo de informação, né, enfim, tabelas, mapas, gráficos, quadros, né, enfim, imagens, figuras, tá? São elementos que a gente utiliza para embasar a discussão, para embasar o desenvolvimento do texto, certo? E é justamente porque a gente usa para embasar o desenvolvimento do texto que eles precisam ser apresentados nos tópicos de desenvolvimento do artigo, tá? E é aqui também, nos tópicos de desenvolvimento, que você vai realizar o debate teórico, né? Que vai justamente, que está embasando, que está informando a sua leitura da realidade. É aqui que você vai, consequentemente, também apresentar e analisar os dados, né? Enfim, não é só questão de você apresentar tabelas, quadros, gráficos, mapas, figuras, né? Mas é questão de você analisá-los. Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Eu já dei pareceres em artigos que, assim, do nada aparece uma tabela. Do nada. Ou um gráfico. Tá? A pessoa que escreveu nem falou para que era o gráfico e nem fez análise dele. Tá? Aí, em algum momento lá no texto, como mostrado no gráfico 1, isso é errado. Quando você vai inserir uma informação desse tipo, você tem que anunciar, conforme podemos ver no gráfico 1, né? E aí depois você expõe o gráfico, você faz uma análise mais detalhada, certo? Então, no desenvolvimento, retomando aqui, é aqui que você faz o debate teórico, né?
a apresentação e análise dos dados, buscando oferecer as respostas às perguntas levantadas na introdução, ou, se for o caso de você não apresentar perguntas propriamente ditas, né, é nos tópicos de desenvolvimento que você vai avançar na realização dos objetivos que você se propôs a alcançar lá na introdução. Tá? É aqui nesses tópicos onde você mostra para os seus leitores aonde você quer chegar com o texto. Na verdade, aqui é o lugar de você chegar com o texto. Tá? É nos tópicos de desenvolvimento onde você avança nos objetivos propostos. Certo? Essa questão do debate teórico, né? Eu só queria fazer um parênteses sobre isso também. Isso é outra coisa que varia, tá, pessoal? Isso é outra coisa que varia conforme as áreas de conhecimento. Enfim, nas ciências humanas, né? Enfim, você tende a ter, obviamente, uma valorização muito maior, né, dessa parte teórica do que em relação a outras áreas. Então, por exemplo, tem artigos que você pode ter, sei lá, 7, 8 páginas de discussão teórica, tá? E eu sei que isso não é uma coisa comum em outras áreas. E aí tá, também não estou dizendo, tá? Também não estou dizendo que para você publicar um bom artigo, você precisa ter um tópico teórico super denso, não estou dizendo isso. Mas, de qualquer forma, a parte teórica do artigo, ela vai estar exposta, né? Espera-se, entende-se que ela esteja exposta no decorrer, né? Vamos dizer assim, desses tópicos de desenvolvimento, tá? E aí, né, obviamente, claro, né, como eu falei, isso varia, tá? Isso também varia. Às vezes você tem um texto que às vezes você tem uma pesquisa de caráter teórico, né? Enfim, o fato de você ter feito uma pesquisa de caráter teórico não significa que isso seja uma pesquisa menos legítima ou menos relevante do que uma pesquisa com dados empíricos, né? Uma pesquisa que fez trabalho de campo, ou que coletou dados em laboratório, ou que coletou dados de né, enfim, que preparou um questionário e disparou para uma rede aí que, sei lá, 1.500 pessoas responderam. O fato de você fazer uma pesquisa teórica do ponto de vista científico é o mesmo status de pesquisa do que uma pesquisa desses outros tipos que eu mencionei aqui, tá? O que eu estou dizendo é que, se você fez uma pesquisa teórica, obviamente espera-se que o seu artigo tenha um formato, né, que seja predominantemente estabelecido a partir de uma discussão teórica, tá? E aí, por fim, pessoal, nas considerações finais, né, na conclusão, nas considerações finais, aqui eu digo o seguinte, né, eu tendo, né, tenho uma tendência a sempre escrever considerações finais ao invés de escrever conclusão, né? Por uma razão muito simples, porque conclusão dá uma ideia de que você está fechando aquilo, que você está, né, enfim, ó, tô para encerrar a discussão, né? E vocês sabem que, principalmente na área de ciências humanas mesmo, eu diria, a gente gosta, né, enfim, de deixar questões em aberto, né? E aí que tá, pessoal, eu acho que assim, às vezes eu vejo com uma certa preocupação essa ideia, né, de que uma pesquisa ela tem que levantar um problema e resolver o problema. Claro que idealmente ela deveria fazer isso, tá? Mas a questão é, não há mal nenhum, não há problema nenhum em você fazer uma pesquisa, concluindo ela, deixando questões em aberto e apontando para novas questões. Isso não é um problema. Isso não torna a sua pesquisa menos legítima, tá? Eu particularmente gosto muito mais de artigos que deixam questões em aberto, provocando novas discussões, abrindo para novas discussões, propondo novas agendas de pesquisa, do que um artigo que, olha, beleza, a discussão acabou aqui, tá? A gente tem que lembrar, né, gente? Dificilmente alguém vai conseguir esgotar, encerrar um assunto numa pesquisa, ainda mais, né, num texto que tem 30 aí, 35 páginas, talvez, na melhor das hipóteses, tá? Então, geralmente, eu coloco considerações finais ao invés de colocar conclusão. Mas isso também é outra questão aí que tá, enfim, muito mais de forma, de estilo, do que de certo ou errado. Beleza, aí vocês me perguntam, Thiago, o que a gente faz nas conclusões? O que a gente faz nas considerações finais? Nas conclusões, pessoal, nas considerações finais, né, você retoma de forma sintética, tá, os tópicos do texto que você escreveu ao longo do texto, né? Então, o que é retomar de forma sintética? Vocês já devem ter visto isso, vocês já devem ter lido isso, né? Enfim, lido vários artigos que têm esse formato, tá? Este artigo procurou debater tal e tal elemento, tal e tal fenômeno, né? Como embasamento, utilizamos da abordagem teórica tal, né? Enfim, a pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a metodologia tal, né? Combinando análise teórica com análise de dados empíricos, né? Coleta de dados estatísticos e por aí vai, tá? No primeiro tópico do texto, discutimos isso, né? No segundo tópico,
expusemos tal e tal questão. No terceiro tópico foram apresentados os dados, né, que nos permitirão avançar em algumas conclusões ou considerações gerais sobre o tema, a qual passamos a discorrer aqui. Tá? E aí, depois disso, né, depois que você retomar de forma sintética a lógica e o corpo da sua redação ao longo do artigo, você vai para as conclusões e para as considerações finais. Tá? Aí você vai escrever propriamente dito quais são as suas conclusões, quais são as suas considerações sobre o tema que você expôs ao longo do artigo. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Eu não estou dizendo que você não possa ou que você não deva expor a sua leitura, a sua interpretação, o seu posicionamento ao longo do texto. Você deve, obviamente, fazer isso. Tá? O texto tem que ter a nossa cara, né, gente? O texto tem que ter a nossa cara. Não existe, eu vou escrever um texto e vou só expor o que os outros estão falando. Não é assim, né? Um texto tem que ter a nossa cara, mas, obviamente, sempre tomando cuidado para que... obviamente, sempre tomando cuidado para citar devidamente aquilo que os outros escreveram, que os outros fizeram antes da gente, né? Só que a questão é, o momento de você se expor no sentido de você expor a sua interpretação, a sua leitura, a sua análise, é nas considerações finais. É onde vai ser, essa parte do texto é aonde se localiza a sua contribuição propriamente autoral, tá? É aqui onde você, né, enfim, vai escrever aquilo que você concluiu a partir da pesquisa que você fez, que foi embasada por uma leitura, por um referencial teórico, por uma abordagem teórica, por uma coleta de dados empíricos que te mostraram tais e tais caminhos e por aí vai, tá? Então, assim que você faz, assim que você começa, né, escrevendo as considerações finais, detalhando o que você fez ao longo do texto, né, fazendo essa retomada nos moldes que eu falei, você já avança, né, para explicar para os seus leitores e para as suas leitoras o que você conclui, quais são as considerações que você tem. E, como eu falei para vocês, né, muitos autores e muitas autoras, eu inclusive, gostam, né, de apontar aqui nas considerações finais para novas questões e indagações, né, que surgem a partir da reflexão realizada e que poderiam, né, e que podem dar continuidade a essa agenda de pesquisa. Eu entendo, como eu falei para vocês, que isso é muito mais interessante, inclusive, do que um texto que apresenta aquilo como uma questão fechada, tá? Mas, de novo, né, isso não é, vamos dizer assim, isso não é uma questão assim, pô, se eu escrever lá um artigo e não colocar novas questões de pesquisa, né, não fazer novas indagações nas considerações finais, está errado. Não está errado, pessoal, não está errado. E outra coisa também, né, gente? Essa coisa, por exemplo, da gente conseguir fazer isso num artigo, quando a gente está concluindo o artigo, tem a ver com o grau de maturidade acadêmica que a gente tem. E aqui, veja, eu não estou falando de inteligência, tá, pessoal? Falando que, porque o fulano de tal é mais inteligente que o outro, ou porque a fulana é mais inteligente que não sei quem. Eu estou falando de um grau de maturidade. Quando depois que você fez graduação, mestrado, doutorado, você tem um grau de maturidade acadêmica e, portanto, uma bagagem de leitura, uma bagagem de conhecimento muito maior do que quem está na graduação, tá? Então, assim, o que eu estou dizendo é, eu particularmente não acho, né? É por isso que eu falei, eu não gosto muito do termo conclusão, porque parece que você está, assim, tipo, ó, fechou a discussão. Eu gosto muito mais de colocar as minhas considerações finais sobre o tema aqui discutido são essas e essas, né? E, portanto, aí, enfim, tem novas questões e novos temas que essa agenda de pesquisa na qual o texto está inserido poderia ou deveria enfrentar, tá? Só uma coisa, só assim, pessoal, duas questões bem rápidas, tá? Eu deixo para falar isso no final, é porque é só uma lembrança bem rápida mesmo, né? A gente falou aqui da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Só que assim, só para lembrar, tá? Que um artigo, ele tem outros elementos nele. Primeiro o título, né? Obviamente, gente, assim, não menosprezem o título, tá, pessoal? O título é muito importante. O título, ele de preferência já apresenta de uma forma muito sintética, muito resumida, obviamente, qual é o seu objeto de estudo, tá? O título já é, de certa forma, uma anunciação do que o texto está fazendo. E aí, sei lá, tem revistas que limitam, né, o tamanho do título. O título só pode ter, sei lá, 90 caracteres, 100 caracteres, 90 palavras, 100 palavras, né, enfim. Tem revistas que não, que deixam isso mais livre. E aí, às vezes, é um problema, né? Você vê o título da pessoa é quase que um resumo. Títulos muito grandes não são bons, tá, pessoal?
Mas, assim, não tem problema nenhum você fazer título e subtítulo, tá? Tem gente que tem pavor de título e subtítulo, mas não tem problema nenhum isso, tá? Faz um título lá, 2 pontos, tá? Não. E, às vezes, por exemplo, tem um dos artigos que eu publiquei recentemente em 2017, e tem outros artigos também, vários outros que fazem isso. O seu título pode ser a sua própria pergunta de partida, tá? Pode ser a sua própria pergunta que está... A pergunta que está motivando a escrita daquele seu artigo pode ser o título do texto, tá? Não tem problema nenhum você fazer isso. E outras coisas que um artigo também tem, resumo e palavra-chave, tá? E tudo isso, gente, é muito importante que tudo isso seja bem feito. O teu resumo é o que vai chamar a atenção para se as pessoas vão se prender, né? Pô, vale a pena ler esse texto ou não vale a pena. Não é o único elemento, Carlos, mas é um elemento, né? E claro, a introdução também é muito importante desse ponto de vista, lógico, né? Mas assim, o resumo é muito importante o resumo é a propaganda inicial do seu texto. E aí também o resumo varia, né? Enfim, o tamanho do resumo varia conforme as revistas aí, mas... E tem revistas que são um pouco mais chatas, assim, que elas falam, olha, o resumo tem que conter necessariamente o objetivo, né? Enfim, uma síntese da metodologia, um breve apontamento dos resultados e por aí vai, né? Então, é de fato, gente, idealmente falando, o resumo tem tudo isso, tá? Tem os objetivos, explica rapidamente qual foi a metodologia e aponta para as principais conclusões. O resumo do texto, ele é isso. E as palavras-chave, bom, enfim, gente, palavra-chave né, é o catálogo, né? Como você vai catalogar teu texto, né? Não por isso que é importante também, tá? A gente escolher, selecionar boas palavras-chave, certo? E aí, pessoal, enfim, caminhando aqui para a segunda parte da nossa exposição, tá? Acredito que talvez uns 10 minutos aqui eu termine, né? Vai sobrar mais de meia hora para discussão, tá? Caminhando aqui para a segunda parte, né? Eu vou falar para vocês rapidamente algumas questões sobre a questão de algumas estratégias de publicação. Antes de falar disso, tem 2 pontos só. Tem 2 pontos que eu queria lembrar, tá? Que aí tem um pouco mais a ver com a questão da escrita acadêmica de um modo geral, certo? Primeiro, pessoal, quando vocês forem escrever um texto, vocês forem, né, entregar um relatório de pesquisa, escrever um artigo, tal, escrever um projeto de pesquisa, né? Vocês têm que tomar cuidado, isso é um pressuposto da escrita acadêmica, da linguagem acadêmica, com o tom das afirmações, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês têm que tomar cuidado com palavras, termos, expressões que são muito enfáticos, que são muito, assim, determinísticos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, tem que tomar cuidado com o tom das afirmações, né? A linguagem acadêmica, o que ela pressupõe? Ela pressupõe um vocabulário menos assertivo e mais parcimonioso, tá? Então, o que a gente deve evitar quando a gente vai escrever um texto acadêmico? Ideias de caráter muito determinista, como, por exemplo, né? E aí eu vou usar exemplos, obviamente, da minha área de conhecimento, tá? A imprensa, a mídia sempre criminaliza os movimentos sociais, né? Ou os movimentos sociais sempre são reprimidos pelo Estado, tá? Primeiro, né, algumas observações. A mídia sempre criminaliza os movimentos sociais. Primeiro que isso não é verdade, tá? Tem várias pesquisas aí que mostram que mesmo esses órgãos da chamada imprensa hegemônica, né, ou da imprensa burguesa, enfim, em circunstâncias, determinadas circunstâncias, eles têm sim, né, em alguns episódios talvez mais específicos, às vezes até um pouco de mais, vamos dizer assim, de médio prazo, às vezes eles conseguem construir uma visão mais positiva de alguns movimentos, de algumas que alguns movimentos sociais apresentam, por exemplo. Os movimentos sociais sempre são reprimidos pelo Estado. Você pode dizer que, via de regra, né, em geral, movimentos sociais que têm pautas propositivas, que têm pautas que desafiam o status quo, né, movimentos sociais que têm pautas que desafiam os interesses hegemônicos, em geral, são, sim, reprimidos pelo Estado. Mas não dá para afirmar que os movimentos sociais são sempre reprimidos pelo Estado, tá? Os movimentos interagem com o Estado de diversas formas, de diversas maneiras. E isso também varia de movimento para movimento, tá, pessoal? Tem movimentos que não são reprimidos pelo Estado, até porque as demandas deles muitas vezes não incomodam ninguém, tá? Um outro exemplo, né? O Estado atende apenas aos grandes interesses econômicos. Primeiro que isso é errado falar isso, tá? Até os autores marxistas, né, já trabalham com esse pressuposto, né? Essa ideia de que o Estado atende apenas aos interesses da burguesia. Primeiro que o próprio Karl Marx nunca escreveu isso, tá? É uma leitura muito
mal feita do que o Marx escreveu. Segundo, que isso não é verdade, né? E o que é sempre que eu estou falando, a questão não é o que você fala, mas é como você fala. Tá? Você pode dizer, o Estado, via de regra, né, tende a se alinhar por razões tais e tais e tais aos grandes interesses econômicos em detrimento, né, de pautas específicas, né, como a reforma agrária, como a reforma urbana, uma reforma tributária progressiva, né, que tribute mais os ricos e menos os pobres e por aí vai, tá? Mas não afirmar que o Estado sempre atende aos grandes interesses econômicos, certo? Então, são alguns exemplos aí que a linguagem acadêmica pressupõe, né, e que é importante a gente ter em mente quando a gente vai escrever um artigo. Tá? Um outro ponto fundamental, pessoal, fundamental. Você vai escrever um artigo é resultado de uma pesquisa que você fez, certo? Beleza. Gente, se você fez uma pesquisa, tá, isso tem uma coisa muito básica. Pressupõe-se que você leu uma bibliografia atualizada. Tá? Isso também é um pressuposto para qualquer texto acadêmico, gente. Você, por exemplo, você não tem como entregar um projeto de pesquisa para um processo seletivo de pós-graduação ou um projeto de pesquisa para concorrer a uma bolsa de iniciação científica. A gente está em 2020, né? Você não tem como fazer isso, e a tua bibliografia mais recente é uma bibliografia de 2007, 2008, 2010, 2011, que seja, não dá. Não é que não dá, é que não pode, tá? Um artigo, um bom artigo, ele pressupõe, obviamente, uma bibliografia atualizada, tá? E aí, veja, eu não estou dizendo, tá, pessoal, que você não deva citar, ler, né, e trazer para discussão autores ou autoras que são clássicos aí do seu campo, da sua área de estudo. Ah, porque na minha área de estudo tem um livro da década de 50, que ele estabeleceu o paradigma com o qual a gente trabalha até hoje. Perfeito. Traga o livro, traga a discussão. Mas você tem que trazer as pesquisas recentes sobre esse livro da década de 50, sobre os achados que foram realizados lá na década de 50 e que hoje estão sendo atualizados com base nas premissas teóricas daqueles autores ou daquelas autoras. Tá? Então, assim, um artigo, ele pressupõe que você tem uma bibliografia atualizada, certo? Até porque uma das coisas que você tem que fazer no debate teórico do texto, né, é apresentar, vamos dizer assim, o estado da arte. O que é o estado da arte daquele tema, né, daquele campo de conhecimento onde você está inserindo o seu artigo. O estado da arte é como se encontra o debate teórico nessa área, neste momento específico. Né? Quais são as principais perguntas, as principais agendas de pesquisa que estão em voga nesse campo de estudos, certo? Isso é um pressuposto também meio que básico, né, de quando a gente vai fazer o debate teórico em um texto, tá? E aí, entrando finalmente na questão das estratégias de publicação, tá? Veja, pessoal, tem uma coisa aqui muito importante que eu queria comentar com vocês, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Tem uma coisa muito importante aqui que eu queria comentar com vocês. Quando você fez a sua pesquisa lá, tal, você chega, né, para o seu orientador, para a sua orientadora, fala, pô, queria escrever um artigo, não sei o quê, massa, beleza, vamos escrever. Você vai escrever junto, ou você vai escrever sozinho, ou você vai escrever junto com ele, junto com ela, enfim, independente, tá? Pessoal, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você sentar para pensar a estrutura do texto, para pensar qual questão específica que você vai responder no texto, tá? Enfim, antes de qualquer coisa, você vai escolher a revista que você vai submeter, tá? Por que eu digo isso? Por que eu estou dizendo que essa é a primeira coisa que você tem que fazer como estratégia de publicação de um artigo? Por duas razões. Primeiro, as revistas exigem padrões formatos diferentes de texto. O que eu estou falando? O tamanho, o número de páginas, ou o número de caracteres, ou o número de palavras, ou a fonte do texto, enfim, o espaçamento. Isso é um negócio chato, mas cada revista tem lá o seu padrão. Tá? Existe uma tendência, né, até mesmo na área de ciências humanas, atualmente, nos últimos anos, aí, né, de uma relativa homogeneização dessas questões. Mas ainda assim, eu diria que, pelo menos no campo das ciências humanas, não sei como que é nas outras áreas, tá? A gente ainda tem perfis padrões muito plurais desse ponto de vista, tá? Mas tem uma outra questão, pessoal, que é tão ou mais importante do que essa questão da formatação do texto. Tá? Sim, ainda em relação à formatação, por exemplo, a forma de citação das referências bibliográficas. Gente, não tem nada pior do que você... escrevi o artigo aqui, estou com o meu artigo pronto.
vou submeter para lá. Aí você vai ver as normas de submissão da revista, é totalmente diferente do que você fez as referências bibliográficas. Isso é um problema, né? Então, antes de você pensar o texto, escrever o texto, escolha a revista primeiro, tá? E aí você tem que levar em conta alguns critérios, pessoal, enfim. Primeira coisa que você tem que olhar no site da revista, ela está tendo periodicidade? Ela publica que seja um número por ano? Ela publica 2 números por ano? Enfim. Porque assim, se hoje, em 2020, eu entrar no site de uma revista e o último número que ela publicou foi 2016, 2017, gente, não vale a pena mandar. Não vale a pena mandar, porque aí, sei lá, se é que vai publicar seu texto, pode ser que lá em 2030 saia, tá? Mas, enfim, se atentem para isso, por exemplo, né, pra questão, principalmente para a questão da periodicidade dos periódicos, tá? E se atentem também para o fato, gente, de que você tem, sim, várias revistas que são mais voltadas para o público de graduação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco de novo, tá? Mas, enfim, é por isso que você tem que escolher a revista antes. E a outra razão pela qual você tem que também fazer isso, gente, é o perfil da revista. Tá? Eu vou falar assim, da minha área, que é ciência política, tá? Por exemplo, eu estou escrevendo um texto aqui, estou finalizando um texto, tá? Estou finalizando um artigo que é resultado, inclusive, da pesquisa que eu desenvolvo no âmbito do PET, tá? Que é uma pesquisa sobre direito à cidade, né? Estou finalizando esse artigo junto com uma orientanda de mestrado minha, que inclusive faz, né, a pesquisa dela de mestrado justamente sobre esse tema e tal. E assim, dado o que o texto é, o que ele se propõe a fazer, né, eu não tenho como mandar esse texto, por exemplo, para a revista Dados, que é uma revista lá da UERJ, né, da Estadual do Rio de Janeiro, ou para a revista Sociologia e Política, que é uma revista lá da Federal do Paraná. Não tenho como, né? Por quê? Porque são revistas que não são muito abertas, não são muito afeitas à temática que a gente está discutindo no texto, né? Então, assim, isso tem a ver com uma série de coisas. Tem revistas que dão preferência para artigos que apresentam discussões mais focadas em pesquisas quantitativas, tá? Por outro lado, tem revistas que dão preferências para artigos focados em pesquisas com uma metodologia mais qualitativa, né? Tem revistas que dão preferências para artigos que enfrentam determinados temas em detrimento de outros, né? Por exemplo, tem revistas no campo da ciência política que são revistas mais voltadas para os estudos das instituições políticas, dos partidos políticos. É o caso, por exemplo, da revista Dados, né? Então, assim, antes da gente escrever o texto, a gente falou, bom, vamos lá, a gente vai ver para onde a gente vai mandar, e a gente definiu tudo. Falou, com certeza, para essas duas não vai ser, tá? Então, o perfil da revista é muito importante para determinar, né, uma série de coisas, e inclusive para onde a gente vai mandar o texto. E mais importante, para onde a gente não vai mandar. Porque se você manda para uma revista, pessoal, que não tem aquele perfil, tá? É assim, 98% de certeza, sei lá, é 99,9% de certeza que o artigo vai ser barrado no chamado Desk Review, tá? Que é o primeiro momento de avaliação do artigo. O que é o Desk Review? É a filtragem que a própria comissão editorial da revista faz antes de mandar o texto para um parecer, para um ou para 2 pareceristas, tá? Então, o pessoal da revista lá, o pessoal vai receber o texto e falar assim, olha, bom, esse texto não tem nada a ver com a revista, então ele já, né, enfim, tá automaticamente fora. Claro que você pode ser barrado no Desk Review por outras razões também, se o seu texto não tá bom, né? Aí a revista vai olhar e falar, bom, esse texto não tem condições de ser mandado para aparecer, né? Beleza. Mas assim, se o seu texto não está adequado ao perfil da revista, ele pode ser o melhor texto do mundo, né? Enfim, a tendência é que a revista não aceite, tá? Outra questão, pessoal, quando você vai, beleza. Não, beleza, então, vou seguir aqui as dicas do Thiago, eu vou escolher a revista. Quando aí você escolheu a revista, aí o que você vai fazer, tá? É importante você pesquisar nas edições anteriores da própria revista para você ver, né, se tem textos que são afins ao que você está escrevendo, que são afins ao que você vai enviar. Ou seja, a própria revista, né, a própria revista que eu escolhi aqui para publicar, né, é uma revista que tem um perfil realmente semelhante, né, ao meu texto. Só para avisar aqui, tá, gente, que o Matheus acabou de mandar aqui o formulário de presença, tá, para vocês assinarem. Não esqueçam, no chat. De repente, né, enfim, a gente está em 2020, você vê lá, pô, em 2017, em 2018, né, ou sei lá, que seja em 2015, entendeu? Pô, foram publicados 2 textos que tem muito a ver com o que eu estou escrevendo, né? É legal, é interessante você citar textos da própria revista, porque isso é um indício, né?
isso é um indício de que o teu texto, de fato, está enquadrado no perfil da revista. É interessante você fazer isso. Não é uma obrigação, tá, gente? Isso aqui eu estou colocando não é uma pré-condição para você publicar o texto, não é isso. Não é isso, tá? Mas, se você fizer, se você conseguir fazer, não vai te fazer mal nenhum. Não vai te fazer mal nenhum. Eu te garanto isso. Gente, eu vi que teve uma pessoa aqui que levantou a mão. A gente já estou encerrando, tá? Aí, enfim, é isso. Quem quiser falar, quem quiser fazer pergunta, já vai deixando a mão levantada, tá? Para a gente, quando eu encerrar, eu passo aqui para vocês, tá bom? E aí, né, enfim, tem um outro ponto aqui também, que eu já meio que mencionei para vocês. Se você está na graduação, né, você precisa ficar especialmente atento ou atento às revistas que são destinadas a esse público-alvo. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Tá? Isso não significa que seja impossível você publicar nas revistas mais qualificadas da sua área. Mas a questão é, as hierarquias acadêmicas elas vão pesar. Tá? Por quê, pessoal? Porque as revistas mais importantes, mais qualificadas, mais centrais, elas vão priorizar pesquisas em estágio mais avançado de desenvolvimento, em estágio mais maduro. O que pressupõe que você esteja, sei lá, pelo menos, sei lá, concluindo o seu mestrado. Tá? Pelo menos ou já com o mestrado concluído e por aí vai. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que quem está na graduação não pode mandar um artigo para uma revista que é A2 ou que é A1 na classificação da CAPES lá. Tá? Eu não estou dizendo que não pode, mas o que vocês têm que estar cientes é muito mais difícil de você conseguir publicar. Tá? E uma possibilidade, né, que justamente já tem a ver com o próximo tópico, se você ainda não, por exemplo, isso vale tanto para quem está na graduação, como para quem está fazendo mestrado, como para quem já terminou o mestrado, tá? Mas se você ainda está nesse estágio, né, se você ainda não terminou o seu doutorado, é isso que eu estou querendo dizer, se você ainda não terminou o seu doutorado, tá? E você quer publicar numa revista de alto calibre, a possibilidade de você conseguir isso, ela aumenta consideravelmente quando você escreve o artigo junto com o seu orientador, ou com a sua orientadora, tá? E veja, pessoal, não tem nada de errado nisso, tendo em vista que se a pesquisa for orientada pela pessoa, existe um pressuposto, que a pessoa também tem responsabilidade nos méritos da pesquisa, nos achados da pesquisa, nos problemas também, claro, né? Toda pesquisa, nenhuma pesquisa vai ser totalmente perfeita, vai ter questões que vão ser passíveis de questionamento, por aí vai, mas, né, não há problema nenhum, orientador ou orientadora, publicar um artigo junto com você. Aliás, eu diria pelo contrário, tá? Isso é algo absolutamente normal, natural e aceitável. Inclusive se valendo de trechos, né, enfim, que são pequenos trechos, pelo menos, que são resultado aí da sua monografia, do seu relatório, da sua pesquisa, tá, de mestrado e por aí vai, tá? E claro, obviamente também, se a pessoa está assinando junto, pessoal, pressupõe-se que ela também contribuiu com o artigo. Mas o que eu estou dizendo se você quer publicar numa revista de alto calibre, tá, a dica que eu dou é justamente essa. Enfim, então tente publicar junto com o seu orientador, com a sua orientadora, que já tem um gabarito maior e que vai, né, enfim, vai, portanto, permitir que o texto seja visto com outros olhos, né, quando ele for encaminhado à editoria da revista, ok? Gente, eu encerro por aqui a minha exposição, tá? Então, vocês podem aí, a gente vai abrir agora são 5h04, nós temos aí, considerando o horário que a oficina começou, né? A gente tem aí 30 minutos, 31 minutos para fazer debate, né? Então, vocês fiquem à vontade tanto para perguntar aqui no chat, né? Como também quem quiser levantar a mão e fazer perguntas. Quem não estiver conseguindo aí levantar a mão, quem não estiver conseguindo acessar o recurso de levantar a mão, pode falar aí, né? Enfim, Thiago, quero perguntar alguma coisa aqui, então. Então, gente, é isso. A gente abre para debate. A Jéssica está com a mão levantada. Deixa eu só ver se tem questão aqui no chat, Jéssica, só um minutinho. Por enquanto, não, tá? Só lembrando, tá, pessoal, que eu passei aqui para vocês, tá, essas partes aqui da introdução, né, enfim. E eu vou passar também daqui a pouquinho, uma relação de artigos para vocês usarem como bons exemplos. Antes de eu passar aqui para a Jéssica, eu tenho uma pergunta aqui. Palavras-chave. Usar ou não usar palavras no título? Pode usar até, Paulo, né? Pode usar, Paulo. Faz sentido que você use, tá? Mas, assim, não necessariamente, não é uma obrigação, não é uma condição. Mas, assim, claro que, como eu falei, né? Se você pressupõe que um bom título é um título que já traz
né, o problema, o objeto da pesquisa, não tem problema você usar a palavra-chave, tá? Que sejam iguais às do título. Então a gente passa aqui para Jéssica Montebello fazer uma pergunta. Depois é o Carlos Henrique Campos que está com a mão levantada. Vamos lá, Jéssica, pergunte. Boa tarde. Boa tarde. Sou PET Enfermagem, UFG. Eu fiquei um pouco... Jéssica, só um minutinho. Está muito baixo, tá muito baixo o seu áudio. Não sei se você falar um pouco mais perto. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Agora melhorou. Eu sou do PET Enfermagem da UFG e eu fiquei com uma dúvida em relação, você falando sobre introdução. Seria o local onde a gente fala resumidamente da nossa metodologia, o objetivo do estudo. Mas aí não seria o resumo? Você está perguntando se a metodologia não seria exposta no resumo? Não, é porque assim, normalmente a gente vê em artigos que existe um resumo desse artigo e só após esse resumo é que vem lá o restante da estrutura, né? Que é a introdução, a discussão, os resultados, a discussão, enfim. E aí você colocando a introdução dessa forma, me pareceu muito com o resumo do artigo. Sim. Não, é isso. Inclusive quando eu falei do resumo, eu falei o seguinte, o resumo, ele apresenta de uma forma justamente resumida, tá? O que o texto estuda, quais são os objetivos do texto, qual é a metodologia que você utilizou e quais são os resultados os principais resultados que você alcançou, tá? O resumo é justamente um resumo, é uma parte muito sintética e muito resumida do que você vai apresentar de forma mais detalhada na introdução do texto. Sim. E uma outra coisa, para quem não tem acesso ao chat, como que vai ficar a questão do formulário de presença? Eu não sei te responder, Jéssica, aí você precisa ver se o Matheus ou o Daniel puderem responder para a gente. Alô? Desculpa, estão me ouvindo bem? Estamos sim, Matheus. Então, Jéssica, as pessoas que estão tendo dificuldades para acessar o chat da reunião podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou, inclusive, entrar em contato pelo próprio Teams. Eu estou enviando a lista pelo e-mail. Se você preferir, eu posso enviar pelo Teams também. Tipo, uma conversa privada com você. Tá ótimo, agradeço. Obrigada, Matheus. Aí, aproveitando a deixa, pessoal, eles vai enviar mais algumas coisas no chat também. Ele enviou o resumo do como foi o mini curso, da introdução e tudo mais, e enviará os artigos. Como vocês não estão tendo acesso ao chat, talvez vocês não consigam ter acesso a essas informações, mas é só entrar em contato comigo que eu mandarei para vocês, seja por e-mail ou novamente pelo chat do Teams, tá bom? Não se preocupe, ninguém será prejudicado. Professor, o senhor está mutado. Depois a gente pode mandar também para os e-mails de vocês, tá? Sem problema nenhum. Se o pessoal da organização tiver alguma dificuldade, o pessoal do PetPol pode enviar para os e-mails de vocês também, tá? Sem problema nenhum. Jéssica, espero que eu tenha respondido. Agora nós temos o Henrique Campos, que gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, eu Boa sou tarde. do PET Matemática da UNB. As minhas dúvidas são bem pontuais mesmo, o senhor até chegou já a responder um pouquinho, mas uma é essa questão, né, das palavras-chave que eu cheguei a publicar, não foi exatamente o artigo, né, mas que tinha essa restrição de não poder usar palavras-chave que tivesse no título, né? E também a outra questão é a bibliografia também, porque a gente vai pesquisar na internet a bibliografia, cada site está de uma maneira diferente, né? Aí como é que seria essa padronização? Seria com a revista mesmo? E aí se tiver algum outro edital, como é que seria isso também? Então, Carlos, vamos lá. Primeiro, como eu falei, tá? As áreas, né, enfim, elas podem ter padrões e critérios diferentes, né, aí para solicitar, né, a redação de artigos, para solicitar os artigos nos formatos que elas prefiram. Eu nunca tinha visto, não vejo, não conheço nenhuma revista da minha área, né, da área de ciências humanas, que use essa restrição, né? Olha, não pode ter palavra
das palavras-chave, nenhuma pode ser a palavra do título. Na verdade, isso me parece bem estranho. Mas, enfim, isso é uma coisa que varia de revista para revista, tá? Na minha área, na nossa área aqui de ciência política, de ciências humanas e tal, é normal, e é, como eu falei, é até compreensível que algumas sejam similares, tá? Quanto à questão da padronização das citações, aí eu te digo o seguinte, de novo, cada revista tem o seu padrão, tá? Por exemplo, se a revista, você tem em geral dois casos, ou a revista tem no próprio site dela o padrão como ela quer que cite, tá? Ela apresenta lá, olha, as citações devem ser feitas da seguinte forma, né? Autor, ano, né? Enfim, ou autor, ano, data, ou algum outro, ou as citações devem vir todas em nota de rodapé e por aí vai, tá? Ou então a revista coloca na própria página dela, né, que as citações bibliográficas devem estar no formato tal, no formato ABNT ou no formato da Associação Americana de alguma coisa, sei lá o quê, né? E aí você tem que pesquisar o formato da ABNT ou o formato da outra associação ou da outra organização, sei lá, que a revista está padronizando. Mas assim, de novo, né? Cada revista acaba adotando um padrão de citação. Eu, particularmente, acho isso muito ruim. Enfim, mas, enfim, não tem o que a gente fazer, né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode, tá? Espero que eu tenha... Que a própria norma da IBNT, ela, dependendo do site, né, ela é exposta de maneira diferente, principalmente quanto aos links de sites, né? Que isso aí é uma coisa que eu mesmo, quando fui publicar um trabalho, e eu tive muita dificuldade para saber exatamente como publicava sites, com a questão de direitos autorais também, isso acabou me confundindo bastante. O que eu te recomendo nesses casos, dessas dúvidas, o que eu recomendo sempre, gente, é que vocês consultem ou o orientador, orientadora de vocês, ou, por exemplo, se você está escrevendo um texto, tá, que sei lá, ninguém me orientou aqui para essa pesquisa que eu fiz, né, uma pesquisa lá, fiz uma disciplina tal, pesquisei umas coisas, vou publicar um artigo. Conversa sempre com o professor, com a professora, ou com algum professor, alguma professora do seu departamento, do seu estudo, da sua faculdade, tá? Mas, enfim, de fato, principalmente agora, né, com essa coisa da internet, que tem muita coisa disponível na internet, né? 15 anos atrás não era assim, né? Hoje tem muita coisa disponível na internet. Quando vocês tiverem esse tipo de dúvida, né, sempre consultem professores ou professoras ou as pessoas que te orientaram aí nas pesquisas, tá bom? Mas é isso, Carlos. Espero que eu tenha respondido. Mais alguém, sim, pessoal? obrigado. Pelo chat? Caroline. Caroline, é isso? Isso. Diga, Oi, Caroline. Tiago. Boa Oi, tarde. boa tarde. Eu sou do PET de Serviço Social da UNB e a minha dúvida é quanto a, por exemplo, assim, trabalhos colaborativos, né, onde tem mais de 2, 3, 4 autores. Eu queria saber qual é se tem uma regra que a gente adota para estar colocando o nome desses autores, se é uma ordem de contribuição no trabalho, se é uma ordem de hierarquia acadêmica ou se é simplesmente uma ordem alfabética. É isso. Essa pergunta é ótima, Caroline. Essa pergunta é ótima. Olha, vamos dizer assim, tá? Pela lógica, tá? Essa ordem de autoria, ela estaria pautada no seguinte critério: o grau de contribuição das pessoas para o artigo. Vamos supor que o artigo tenha 4 pessoas, né? Enfim, ele é assinado por 4 pessoas, né? Por 8 mãos, portanto, né? Em tese, você colocaria sempre essa ordem, né? Essa lista. E você pode ver, né, que a grande maioria das revistas, elas apresentam numa relação vertical, né? Elas não apresentam assim, né, numa linha, né? Enfim, elas apresentam verticalmente, né, os autores ou as autoras do texto. Você colocaria quem contribuiu mais com o artigo, tá? Mas é óbvio que o fator aí da hierarquia pesa. E aí tá, por exemplo, essa questão que eu falei para vocês, né, no final. Né, se vocês querem publicar uma revista de mais alto calibre e tal, manda junto com o orientador, Gente, o padrão, é padrão, gente, isso é de praxe, tá? Que o nome do orientador vá na frente, pessoal. Isso é de praxe, tá, pessoal? Eu já vi que algumas pessoas já falam, pô, mas isso é sacanagem, não sei o quê, porque a pesquisa é minha e tal. Gente, eu entendo, assim, que algumas pessoas se incomodem com isso, mas isso é uma coisa meio que padrão, pessoal. E até, assim, aí que tá, para publicar, né, enfim,
num evento importante da sua área ou numa revista de mais alto calibre, mais alto padrão, são as normas acadêmicas, pessoal, sabe? As normas que nem são explicitadas em textos ou em códigos, enfim. Acaba pesando isso, tá? Agora, vamos supor, né, só para fechar aqui a sua questão, né? Você tem lá 3 autores, 3 autoras, né? Enfim. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto agora com 2 colegas, 2 amigas minhas, né? A gente está, vamos dizer assim, contribuindo todo mundo de forma bastante similar, né? Enfim, eu diria que a gente está os 3, assim, né? Nós 3, assim, se dedicando muito ao texto e tal, e fazendo tudo que a gente pode fazer, né? Aí, assim, aí quando é nessa... E todos nós somos, né? Enfim, elas são professoras também, né? De universidades federais e tal. Aí a gente adota o critério da ordem alfabética, né? E eu geralmente me dou mal nessa, viu, Caroline? Porque eu costumo sempre ficar por último. A não ser que tenha, por exemplo, um Vinícius junto, né? Mas eu nunca publiquei um artigo junto com o Vinícius, com uma Vanessa, por exemplo, né? Geralmente, né, adotando justamente o critério da ordem alfabética, eu acabo sempre ficando por último. Mas, como eu te falei, em outras circunstâncias pesa mais a questão da hierarquia mesmo. Você quer perguntar mais alguma coisa? Entendi, Tiago. Sobre isso, eu só queria falar assim que... Ai, só um minuto que eu me perdi aqui na minha cabeça. Sem problema. Se você quiser, eu retomo depois, sem problema. Não, tudo bem. Ai, enfim, eu esqueci de falar. Quando eu lembrar, eu falo, tá? É só porque eu me perdi aqui nos pensamentos. Quando você lembrar, você levanta a mão e eu te passo a palavra de novo. Tá certo. Deixa eu só ver aqui, mãos levantadas. Tá, ninguém no momento. No chat tem uma outra pergunta do Paulo. É isso mesmo, Paulo? Deixa eu ver aqui. Palavra-chave diferente do título não aumentariam a busca pelo artigo, uma vez que palavras do título já se encontram no título. Realmente devemos separar a palavra-chave para opções que amplifiquem a busca do artigo. Paulo, de novo, vamos lá. Se a preocupação, se o critério é ampliar o alcance do texto, tá? Olha, eu diria que, cara, tudo isso eu acho que é muito relativo, tá? Eu diria que tudo isso é muito relativo. Eu diria que depende de uma série de coisas. Depende, por exemplo, da plataforma. Se o teu texto vai ser publicado numa revista, tá? Que está indexado numa plataforma específica, isso se torna irrelevante, secundário até mesmo irrelevante. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O Cielo, né? O Cielo que é um site, é um site internacional, né? E ele tem sites em vários países do mundo, né? E aí você pega o site do Cielo Brasil, tá? Enfim, pelo que eu sei, é assim também nos outros, todos os outros. Como que o teu artigo vai aparecer na busca? Se eu vou lá e digito direito à cidade, tá? Eu vou buscar por assunto, né? Direito à cidade, tá? O Cielo vai buscar todos os artigos que têm direito à cidade nas palavras-chave, certo? Então, assim, se você tem um artigo que tem direito à cidade no título, mas não tem nas palavras-chave, o artigo não vai aparecer na busca, tá? Então, assim, se você colocar uma palavra-chave, assim, muito, muito, muito peculiar, né? Enfim, sei lá, pode ser que você coloque, tem casos assim, tem artigos no Cielo, tem determinadas buscas que você faz no Cielo, que aparece um artigo, né? Por quê? Porque você colocou uma palavra-chave lá muito específica que só tem naquele artigo. É diferente, por exemplo, de você pesquisar mesmo direito à cidade, sei lá, vai aparecer uns 30 e poucos, né? Espaço público, nossa, vai aparecer uns 60 textos. Participação política, vai aparecer acho que uns 70, 80, sei lá, né? Serviço social, vai aparecer mais um monte. Então, assim, depende muito isso aí que você perguntou, Paulo, muito relativo, tá? Depende muito da plataforma, depende muito, enfim, do modelo de busca que você está adotando. Agora, bom, enfim, como eu estou dizendo, eu não sei de que área você é, né? Enfim, eu não sei se outras áreas que não as ciências humanas, né, usam algoritmos ou mecanismos de busca que faria muito sentido isso que você está falando, mas aí eu não sei dizer, tá? Se eu só confirmar se tem mais alguma questão no chat que possa ter passado batido por mim. Tem uma aqui do Luiz. Luiz, vamos lá. Em quais gêneros se usa bibliografia em vez de... Não entendi, Luiz. Em quais gêneros se usa bibliografia? Você está falando da palavra bibliografia e referências? Você está querendo dizer se eu uso referência ou se eu uso bibliografia?
se for isso, né, enfim, se é uma questão meramente da palavra, assim, eu diria que depende, não sei, depende do que você prefere. Eu geralmente escrevo referências bibliográficas, tá? Eu acho que é o mais correto. E, assim, nunca, sei, nenhuma revista nunca falou, ó, não pode. É bibliografia ou referências, tá? Enfim, aí eu acho que é uma questão de que você prefere escrever. Tá, e aí a outra pergunta era aquela do Paulo também sobre as palavras-chave. Não tem mais nenhuma pergunta no chat. Você lembrou, Caroline, do que você tinha falado, que ia falar? Lembrei, mas agora eu tenho uma outra questão também. Pode falar. Para estar selecionando a revista para publicação, eu posso estar encaminhando o mesmo artigo para outras revistas, por exemplo, não só uma, e ficar aí esperando um parecer, porque talvez não dê certo em uma, essas coisas? Então, gente, aí é aquela questão assim, eu vou dizer o seguinte, muitas pessoas fazem isso, tá? Mas é errado. É errado, assim, né? É errado, e isso vocês podem ver, isso aí, o que eu tô falando, vocês vão, de novo, vale para a minha área, tá, gente? Vale para que é, né, enfim, muito próximo aí da área da Caroline também, tá? Vale para a área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, enfim. As revistas mais qualificadas, de maior qualidade, elas sempre vão avisar lá, tá? Quando você entrar no site delas lá, que o texto não deve ser, ela só aceita contribuições, né, artigos originais, tá? E que o texto não deve estar submetido a outro periódico e que ele não deve ser submetido a outro periódico enquanto durar o processo de avaliação, tá? Agora, sim, qual que é uma questão? Aí, enfim, é uma questão muito prática, tá, gente? Tem artigos, tem revistas aí que demoram 2 ou 3 anos para publicar um artigo que a gente manda, né? E isso eu diria que é assim, relativamente comum, por várias razões. E aí, falando de novo especificamente da área de ciências humanas, existem. A nossa comunidade científica, a comunidade acadêmica no Brasil é muito pequena, né? Então, são poucas pessoas para dar parecer sobre uma montanha de artigos. E aí, esse processo todo acaba atrasando, né? E aí, o fato de que também algumas revistas, por exemplo, publicam apenas 2 edições por ano, outras publicam 3, né? Enfim, é uma realidade diferente. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, das revistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, que, sei lá, às vezes tem 6, 7 edições por ano e tem um exército, um batalhão de gente trabalhando, né? Enfim, e são países também que têm comunidades acadêmicas maiores e tudo mais, tá? Então, assim, proporcionalmente falando, né, gente? Claro, tô falando. Então, assim, não é certo fazer isso, tá? Mas muita gente acaba fazendo. Agora sim, Caroline, eu vou te falar assim, tá? Eu, por exemplo, nunca fiz isso. Por que que eu nunca fiz isso? Porque eu nunca submeti para 12 revistas ao mesmo tempo, tá? Pela seguinte razão, justamente pelo fator que eu estou falando, que a nossa comunidade é uma comunidade acadêmica pequena, tá? É aquela história, o mundo é pequeno, né? Então, se 2 revistas recebem da mesma área, né, de conhecimento, recebem o mesmo artigo, sabe uma possibilidade que tem? Do mesmo Ser artigo... negado nos dois? Não, do mesmo artigo e para o mesmo parecerista. A mesma pessoa recebeu o mesmo artigo 2 vezes, tá? De uma revista e depois de outra. É muito provável, é bem provável que isso aconteça, inclusive, dependendo da área de estudo. Na minha área de estudo, que é participação política, movimentos sociais, olha, é muito provável que isso aconteça, porque realmente são poucas pessoas que estudam isso, tá? E que tem um grau de qualificação considerado satisfatório para dar parecer nas revistas mais qualificadas, porque essas revistas, gente, as de mais alta qualificação, elas só vão pedir pareceres para doutores ou doutoras. Muito eventualmente para alguém que está fazendo doutorado, muito eventualmente, tá? Então, assim, é arriscado você fazer isso, por quê? Porque, eu vou mandar aqui, né, não quero nem saber, vou mandar para 12 revistas ao mesmo tempo, que demora demais, tal. E aí o que pode acontecer é isso, pode ser que uma professora lá da Federal do Pará, que é uma especialista na área, né, receba das 2 revistas o mesmo artigo. Aí ela vai falar, né, ela falou, né, enfim. E isso não é bom, né, gente? Isso não é legal acontecer, né? Entendi, Thiago, faz bastante sentido. E outra coisa, era ainda sobre aquela questão de ordem de autoria dos artigos. Quando você deu o exemplo do artigo que você está escrevendo com colegas e que está sendo algo bem horizontal, que não está tendo essa questão de contribuição mais de um ou de outro,
E aí vocês vão colocar o nome por ordem alfabética. Ao colocar o nome alfabética e esse artigo ir para o seu currículo Lattes, não fica claro, né, quando alguém para olhar o seu currículo Lattes, se aquilo ali está sendo por ordem alfabética ou por ordem de contribuição. Então, acredito que subentende-se que você foi aquele que contribuiu menos, talvez? Em geral, sim. Em geral, sim. Mas, assim, o que eu te digo é isso, tá? Há um certo padrão, vamos dizer assim, né? Se você está escrevendo com colegas que são do mesmo nível acadêmico, não estou falando nível de novo, né? Não estou falando nível em termos de inteligência, tá, gente? Estou falando que estão no mesmo status que você do ponto de vista da titulação acadêmica, tá? O natural é que seja feito em ordem alfabética. Agora, tem casos também, né? Por exemplo, você tem um professor lá, uma professora que já são, assim, grandes especialistas na área, né? Que estão aí, tem uma carreira de 20, 25 anos, né? Enfim, já são, assim, renomados, nomes extremamente consolidados na área de pesquisa deles. E eles escreveram um artigo junto com uma pessoa mais jovem, né? Que contribuiu tanto quanto, que, nossa, escreveu pra caramba lá também e tal. Mas é meio que natural que, você entendeu o lance da hierarquia acadêmica? Que vai, a tendência é que o artigo, né, venha com o nome primeiro, né, da pessoa mais experiente, da pessoa que já tem um nome mais consolidado. Agora sim, tá, gente? Eu digo o seguinte para vocês, tá? Isso é uma questão muito pessoal minha, tá? Eu, particularmente, não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Eu absolutamente não tenho nenhum problema, porque, assim, independente de que lugar que tá o seu nome. E, assim, assim, de novo, né? Eu me lembro, eu sou formado em Geografia na Unesp de Presidente Prudente. No campus que eu estudei, no campus lá de Presidente Prudente, tinha um curso de Engenharia Cartográfica e de Engenharia Ambiental também. Eu lembro que às vezes eu ia, sei lá, né, eventualmente pegava alguma revista lá deles para dar uma olhada. Tinha artigos, eu acho que isso deve ser relativamente comum na área de exatas, tinham, sei lá, 8, 9 pessoas assinando o artigo. Aí talvez eu ficaria meio chateado se meu nome viesse por último, entendeu? Mas, assim, em geral, na nossa área, né, 3, 4 autores, assim, no máximo, enfim, eu não... Isso é uma questão muito pessoal de cada um, mas sim, de fato, há uma questão aí das hierarquias acadêmicas que muitas vezes acabam pesando nisso, tá? Tá certo, Enfim, Thiago, obrigada. espero que eu tenha te ajudado, Caroline. Ajudou sim. Mais uma questão... Não, é a questão do Paulo que está aqui no chat. Mais questões, pessoal? Caroline, você está com a mão levantada, mas eu estou entendendo que é dessa pergunta, né, que você fez, né? Isso, eu esqueci. Beleza. Mais questões, gente? Nós temos aí alguns 10 minutos ainda aí, talvez. Fiquem à vontade. Só queria relembrar o pessoal de assinar a presença, tudo bem? Isso, por favor, não esqueça de relembrar. Enquanto vocês vão aí ensaiando uma pergunta, eu vou passar aqui para vocês no chat de novo, tá? A relação de artigos publicados em revistas altamente qualificadas na área de ciências sociais. Qual que é a minha intenção de passar esses artigos aqui como exemplos para vocês, pessoal? Para vocês verem que, assim, de um modo geral, tá? Eles estão todos dentro desse padrão que a gente discutiu aqui, tá? E, inclusive, eu digo inclusive o seguinte, vocês vão ver, por exemplo, vocês vão ver em vários deles que tem uma nota de rodapé no título do texto, tá? Que diz o seguinte: este artigo é resultado da pesquisa tal, financiada pelo CNPq e tudo mais, blá, 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 tá? Inclusive, um artigo recente que eu publiquei agora, em setembro, agora, na revista Sociedade Estado aqui da UNB, né? Enfim, é exatamente um caso desse. Enfim, curiosamente, eu acabei não colocando esse artigo aqui, posso puxar também daqui a pouco para vocês, mas o que eu queria chamar a atenção, vocês vão ver que tem artigos aqui de pessoas super renomadas na minha área, né, que é a área de ciência política. Por exemplo, a professora Flávia Biroli, o professor Luiz Felipe Miguel, que são artigos que não necessariamente têm uma pergunta, não necessariamente eles apresentam uma pergunta na introdução, mas o que eles têm? Eles têm objetivos bem delimitados, tá, pessoal? Então, é aquela história. O problema não é você não ter uma pergunta, o problema é quando você não apresenta com a devida transparência, tá? Com a devida clareza, qual é o objeto de estudo, quais são os objetivos do texto e por aí vai, tá? Um bom texto tem que ter os objetivos bem delimitados, tá? Eu vou passar a relação aqui para vocês, depois lembrando, né, a gente vai mandar também por e-mail, tá? Para quem não estiver conseguindo acessar o chat, tá? Tem um caso aqui também de um artigo meu, que é
é um artigo em que o título é uma pergunta, tá? É o último artigo aqui da relação, tá? É a pergunta, vamos dizer assim, em geral, né, do texto e tal. Assim como tem um outro artigo meu aqui também, que ele não tem uma pergunta, né? Ele só estabelece lá qual é o objetivo, qual é o argumento que o texto vai desenvolver e por aí vai. Esse outro texto que eu comentei com vocês, que eu publiquei agora recentemente, eu vou mandar aqui para vocês, tá? No chat também. Se a internet colaborar, colaborou. Ele tem lá, né, enfim, logo no começo dele, ele tem lá uma nota de rodapé dizendo que ele é produto de uma pesquisa financiada pelo CNPq, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Tá? É esse último link aqui que eu mandei, tá bom? Então, vejam esses artigos, pessoal, assim, sabe? Vejam esses artigos, enfim, leiam eles, né, enfim, na medida do possível. E, de novo, muito embora eles sejam textos, né, que são da área de ciências sociais, são da área de ciências humanas, você tem padrões, tá? Padrões de escrita acadêmica, padrões de formulação de problemas de pesquisa que estão colocados aqui. Isso independe da área, tá, pessoal? Isso independe da área, porque todas e todos nós, independente sermos de humanas, de exatas, de biológicas, nós somos estudantes, nós somos pesquisadores, pesquisadoras e por aí vai, tá? E claro, vejam, pessoal, eu tô supondo também, né? Eu tô pressupondo isso, né? Eu vi que, enfim, o pessoal tinha comentado comigo, né, que essa oficina tinha esgotado o número de inscrição, tinha 70 inscritos. Pelo que eu vi aqui no chat, não apareceram 70 pessoas, mas tinham cerca de 40, 41, pelo que eu olhei aqui, que já é um excelente número, já é um excelente, já é um excelente público, né? Eu estou pressupondo, né, que todos vocês se inscreveram para fazer aqui, vocês têm interesse em seguir carreira acadêmica, né? Porque assim, pô, se a pessoa quer escrever um artigo tal, é porque ela tem interesse em fazer pesquisa, né? Em expor o resultado da pesquisa. Provavelmente vários e vários de vocês aqui já fazem pesquisa, né? Já fazem PIBIC, ou já fizeram, né? Numa outra circunstância. E aí, gente, para você, é aí que tá. Para você ir pegando as manhas, né? Para você ir entendendo como funciona a lógica da produção, da escrita de um bom artigo, não tem segredo, pessoal. Você tem que ler, 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 ler e ler. Só assim que você vai entrando nesse universo, né, do que significa escrever um bom texto acadêmico, do que significa, né, enfim, o que é um bom texto acadêmico publicado numa boa revista e por aí vai. E aí, claro, aí como eu falei, tem as especificidades de cada área, tá? O pessoal da física, da química, da biologia, né, tem que pesquisar aí quais são os periódicos mais qualificados das suas áreas, né, enfim, quais são os pesquisadores, as pesquisadoras mais renomadas, e tomar isso como parâmetro de comparação, tá? Então, é isso, gente. Nenhuma pergunta, pessoal? Nem no chat, nem aqui ao vivo? Ao vivo não, né? Oralmente. Se não tiver, Matheus, se não tiver perguntas, podemos encerrar? Você quer falar mais alguma coisa? Oi? Sim, é que eu espero dar mais uns 2 minutos, porque a Caroline falou que talvez o formulário do staff esteja com uma errata. Aí eu vou confirmar para caso esteja e enviar no grupo. No grupo não, né? Na reunião, tudo bem? Tudo bem, sem problema nenhum. A gente aguarda aqui. Enquanto isso, pessoal, eu vou, né, enfim, deixa eu só reforçar aqui algumas coisas que eu falei, né? Primeiro que o nosso PET, né, o nosso Programa de Educação Tutorial aqui em Ciência Política da UNB, a gente já tem outras oficinas no nosso canal do YouTube lá que estão gravadas, né? No nosso perfil do Instagram também tem uma oficina que é sobre, como eu falei para vocês, como delimitar um objeto de pesquisa, né, para monografia, né, para o trabalho final de graduação, né? Enfim, a gente focou na questão do trabalho final de graduação por uma questão, enfim, né, a gente faz um trabalho que é mais voltado para a graduação, tá? Então, enfim, pesquisem lá no nosso canal, pesquisem lá no nosso perfil do Instagram, né? Enfim, sigam a gente nas redes para vocês receberem os informes aí. Imagino que algumas pessoas que estão aqui provavelmente já assistiram algumas oficinas nossas, né, nesse formato virtual. Importante dizer, né, gente, essa oficina aqui mesmo, por exemplo, ela é uma oficina que, quando a gente ministrou presencialmente, ela durou, sei lá, das 2 da tarde até 5h30, né, com um intervalo aí de 20 minutos e tal. Porque, né, no modelo presencial, onde eu levei alunos eu levei um orientando meu
da pós-graduação, que era mestrando na época, hoje já está, né, enfim, defendeu o mestrado aí há uns dias atrás, o Gustavo Serafim, e ele falou, né, de uma experiência que ele teve quando ele publicou um artigo ainda na graduação, tal, e por aí vai. Então, claro que o modelo online, né, esse modelo aqui remoto, ele acaba, né, não é o ideal, né, claro que a gente gosta mais de fazer um modelo presencial, porque permite uma interação maior, né, enfim, eu mesmo confesso para vocês que ainda estou me adaptando aqui a esse modelo remoto, né, de ensino, nunca tinha trabalhado tanto dessa forma, né, e, enfim, de qualquer forma, acho, né, que a gente conseguiu sintetizar aqui nesse espaço curto, né, de 1h30, quais são os principais pontos que vocês têm que levar em conta, né, quais são os principais pontos, quais são os principais elementos que vocês precisam saber para escrever um bom artigo, né, para tentar publicar um bom artigo. Vocês podem entrar em contato com a gente, né, pelas nossas redes, pelo Facebook, pelo Instagram, né, que a gente, enfim, enfim, se vocês não encontrarem essas informações em outros lugares, quiserem perguntar coisas específicas, a gente pode ajudar também, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, tá bom? Para vocês, quem quiser entrar em contato comigo. Fique à vontade, eu não estou dizendo que eu vou responder no dia seguinte, tá, pessoal? Mas eu respondo, um dia eu respondo. E a gente tem, né, enfim, depois que a gente entrou nesse período aí de quarentena, tal, da pandemia, a gente começou a fazer essas atividades online, né, justamente para poder dar continuidade, né, às nossas ações aí e tal. E a gente espera ter contribuído, né, com vocês, a gente espera que, enfim, essa oficina tenha sido útil, né, ela vai ficar disponibilizada, né, acho que eu entendi que ia ficar disponibilizada, né, a gente, inclusive, o pessoal da organização perguntou, né, vocês podem gravar, tal, né, para disponibilizar depois, claro que a gente vai disponibilizar. E então vocês podem assistir de novo, né, assistir outras vezes. Queria lembrar aqui, né, que a professora Débora Diniz, né, que era professora aqui da faculdade da UNB, até recentemente, ela eu não sei se já acabou, mas ela está fazendo um curso de escrita acadêmica no canal do YouTube dela, né? Enfim, vale muito a pena assistir, tá? Vale muito a pena ver, né? São várias aulas, tal. E aí a escrita acadêmica, né? De um modo mais geral, né? Não é só como escrever um bom artigo, tá? Então, enfim, vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada. E é isso, gente. É como eu falei, entendeu? Para você entender o que é escrever um bom artigo, pessoal, não existe segredo, não existe fórmula mágica, tá? Você não vai escrever um bom artigo porque você assistiu a oficina. A oficina é para te ajudar a entender alguns elementos básicos. Mas para isso vocês precisam ler, tá? Não tem fórmula mágica, tá? Conseguiu aí, Matheus? Eu vi que você mandou aí, né? Sim. Beleza, então. Podemos encerrar, pessoal? Não há mais nenhuma pergunta? Tiago, eu queria só te agradecer, viu? Muito bom. Obrigado, Caroline. Eu que agradeço a vocês aí, né? Enfim, pleno sábado à tarde. Você, né, enfim, um bom público, né? Enfim, para nossa oficina, mais de 40 pessoas. Fiquei bastante feliz. E, de novo, né? Reforçando, não deixem de acompanhar lá, tá, os nossos vídeos, nossos posts lá no canal do YouTube. A gente tem colocado bastante coisa lá. Tem uma oficina que eu acho que pode interessar vários e várias de vocês também, que é a oficina sobre como prestar o processo seletivo para o mestrado, tá? Tá aqui no link, né? Tá aqui no chat. Fiquem tranquilos. Depois eu vou mandar todo esse material aqui também para vocês por e-mail, tá? Ou o Matheus manda, enfim, a gente se arruma aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom restante de evento, né? Lembrando que a gente tem assembleia. Matheus, você quer dar mais algum informe? Você quer falar mais alguma coisa? Não, professor. Obrigado. Está tudo certo já. Maravilha, então. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado aí ao Matheus, ao Daniel, que estiveram aí acompanhando a gente. Obrigado a vocês que assistiram, tá? Eu vou encerrar a gravação e espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Em algum evento presencial, tá bom? Estou encerrando aqui a gravação.